reading from Bhagavad Gita, chapter 9, text number 26. Então, lendo do Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 26. Chapter 9, verse number 26. Patram puspam palam teyam yume bhaktya prayachati yadaham bhakti paritam asnami payatatmana. Great translation of that one. Se alguém me oferecer com amor e devoção uma folha, uma flor, uma fruta ou água, eu as aceitarei. Significado: é essencial que a pessoa inteligente esteja em consciência de Krishna, ocupada no transcendental serviço amoroso ao Senhor, a fim de conseguir uma morada permanente e bem-aventurada, onde desfrute de felicidade eterna. O processo pelo qual se consegue esse resultado tão maravilhoso é muito fácil e pode ser tentado mesmo pelo indivíduo mais pobre, sendo que não se exige dele nenhuma espécie de qualificação. A única qualificação exigida nesse contexto é que a pessoa seja um devoto puro do Senhor. Não importa o que ela é ou qual a situação atual. O processo é tão simples que mesmo uma folha ou um pouco d'água ou uma fruta podem ser oferecidos ao Senhor Supremo com amor genuíno, e o Senhor ficará contente em aceitá-los. Portanto, ninguém pode ser omitido da consciência de Krishna, porque ela é muito fácil e universal. Quem seria tão tolo a ponto de não querer ser consciente de Krishna por este método simples e assim alcançar a perfeição mais elevada numa vida de eternidade, bem-aventurança e conhecimento? Krishna quer apenas serviço amoroso e nada mais. De seu devoto puro, Krishna aceita até mesmo uma pequena flor. De não devoto, ele não quer nenhuma espécie de oferenda. Ele não precisa que lhe deem algo, porque ele é autossuficiente. E mesmo assim, ele aceita a oferenda feita por seu devoto, permitindo que haja entre eles uma troca de amor e afeição. Desenvolver a consciência de Krishna é a mais elevada perfeição da vida. Neste verso, menciona-se Bhakti 2 vezes para expressar mais enfaticamente que Bhakti, ou serviço devocional, é o único meio de alguém se aproximar de Krishna. Nenhuma outra condição, tal como tornar-se um Brahmana, um estudioso erudito, um homem muito rico ou um grande filósofo, pode induzir Krishna a aceitar alguma oferenda. Sem o princípio básico de Bhakti, nada pode induzir o Senhor a concordar a aceitar algo de alguém. Bhakti nunca é casual. O processo é eterno. É ação direta em serviço ao todo absoluto. Aqui o Senhor Krishna, tendo estabelecido que Ele é o único desfrutador, Senhor primordial e verdadeiro objeto de todas as oferendas sacrificatórias, revela quais são as classes de sacrifícios que Ele deseja que lhe sejam oferecidas. Se alguém deseja ocupar-se em serviço devocional amoroso ao Supremo para purificar-se e alcançar a meta da vida, o transcendental serviço amoroso a Deus, deve procurar saber o que o Senhor deseja dele. Quem ama a Krishna lhe dará tudo o que ele quiser e evitará oferecer algo indesejável ou inoportuno. Logo, carne, peixe e ovos não devem ser oferecidos a Krishna. Se ele desejasse esse tipo de oferenda, ele teria se manifestado nesse sentido. Em vez disso, ele pede claramente que lhe deem folhas, frutas, flores e água. E a respeito dessa oferenda, ele diz: eu aceitarei. Portanto, convém sabermos
que ele não aceitará carne, peixe nem ovos. Legumes, cereais, frutas, leite e água são os alimentos apropriados para os seres humanos e são prescritos pelo próprio Senhor Krishna. Qualquer outra substância que comermos não lhe poderá ser oferecida, pois ele não a aceitará. Logo, não podemos estar agindo na plataforma da devoção amorosa se oferecermos semelhantes alimentos. No 3º capítulo, verso 7, Shri Krishna explica que os restos do sacrifício são puros e próprios para serem consumidos por aqueles que procuram progredir na vida e libertar-se das garras do enredamento material. Aqueles que não oferecem seu alimento, ele diz no mesmo verso, comem apenas pecado. Em outras palavras, cada porção que eles levam à boca está apenas aprofundando seu envolvimento nas complexidades da natureza material. Mas o preparo de pratos vegetarianos simples e deliciosos que são oferecidos diante do quadro ou da deidade do Senhor Krishna, enquanto devoto, após ter se prostrado, ora para que ele aceite humilde oferenda, como esta, capacita-o a empreender firme avanço na vida, purificar o corpo e criar tecidos cerebrais finos, que propiciarão um pensamento claro. Acima de tudo, a oferenda deve ser feita como atitude de amor. Krishna não precisa de alimento, pois ele já possui tudo o que existe. Não obstante, ele aceitará a oferenda daquele que deseja lhe fazer essa manifestação de carinho. O elemento importante ao preparar, ao servir e ao oferecer é agir com amor a Krishna. Os filósofos impersonalistas querem defender a ideia de que a verdade absoluta não tem sentidos. Não podem compreender, então, este verso da Bhagavad Gita. Para eles, ou é uma metáfora, ou uma prova do caráter mundano de Krishna, que é o orador da Bhagavad Gita. Mas, na verdade, Krishna, a divindade suprema, tem sentidos, e se diz que seus sentidos são intercambiáveis. Em outras palavras, um sentido pode executar a função de qualquer outro. Isto é o que significa dizer que Krishna é absoluto. Faltando-lhe sentidos, dificilmente se poderia considerá-lo pleno de todas as opulências. No 7º capítulo, Krishna explicou que ele fecunda as entidades vivas na natureza material. Isso ocorre quando ele lança seu olhar sobre a natureza material. E também, no presente caso, o fato de Krishna ouvir as palavras de amor que o devoto profere ao oferecer alimentos é em tudo idêntico ao fato de ele comer e realmente saborear. Deve-se enfatizar esse ponto. Por causa de sua posição absoluta, ouvir para ele é totalmente idêntico a comer e saborear. Só o devoto que aceita Krishna como ele se descreve e não dá nenhuma interpretação pessoal pode compreender que a suprema verdade absoluta é capaz de comer alimentos e desfrutá-los. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshurumritam Jena Tasmai Shri Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So we are happy to be with all of you again this year. Então, estamos alegres de estar aqui com vocês novamente este ano em Ubatuba. Where I come from, there's a place called Ubatuba. So Ubatuba reminds me of that place. Onde eu vim, há um lugar chamado Tubatuba. Ubatuba, yes. E quando eu falo Ubatuba, me lembra desse lugar. Maybe the meaning may differ. Talvez o significado seja diferente. So this verse is a very common verse in ISKCON. Então, esse é um verso muito comum na ISKCON. Not just in ISKCON, in all the Gaudiya Vaishnava
não só na ISKCON, mas em todas as Sampradayas da Gaudiya Vaishnava. Here Krishna says that anyone can offer him simple offerings. Aqui ele diz que qualquer um pode fazer oferendas simples para ele. Even if it's just water Mesmo que seja só água, or some fruits ou algumas frutas, or flowers, ou flores, with love and devotion. com amor e devoção. So the love and devotion is the main ingredients in this offering. Então o amor e a devoção são os ingredientes principais nessas oferendas. Love, devotion means with commitment. Devoção significa com compromisso. Just like when we are committed to something, Assim como quando nós temos um compromisso com alguma coisa, we make sure that it happens. nós nos asseguramos que isso aconteça. But if we are not committed, Mas se nós não temos compromisso, we don't care whether it happens or not happens. não nos importamos se isso vai ou não acontecer. But commitment means we want it to happen. Mas compromisso significa que nós queremos que aconteça. So that's devotion. Então essa é a devoção. Like they say, devoted wife Assim como se diz esposa devota or a devoted husband ou esposo devotado. is someone who is committed. É alguém que é comprometido. Yeah, you can't say devoted husband, but he's not committed. Você não pode dizer que alguém é um esposo devotado se ele não for comprometido. And then love, of course, can mean so many things. E é claro que amor pode significar tantas coisas. But the love that Krishna is talking about is different than from the love that we experience in this world. Mas o amor do qual Krishna fala é diferente do amor que nós experimentamos neste mundo. He's talking about the feelings of caring for him. Ele está falando dos sentimentos de se importar com ele. Yes, that's the love that he's talking about. Esse é o amor que ele está falando. So when we have the feelings of caring for Krishna, Então, quando a gente tem o sentimento de se importar com Krishna, we are always thinking how to make things good for him. nós sempre estamos pensando em como fazer as coisas ficarem boas para ele. When you go to the garden to pick up some vegetables, Quer você vá no jardim para pegar alguns vegetais, you make sure you pick up the best ones. você se assegura de pegar os melhores. When you buy boga for him, Quando você compra boga para ele, you make sure that you buy best boga. você se assegura de comprar a melhor boga. Everything. Tudo. You want it to be the best. Você quer que seja o melhor. That's our expression of love. Essa é a nossa expressão de amor. So that's the love that Krishna is talking about. Então é desse amor que Krishna está falando. That is, even if something is simple, Que mesmo que algo seja simples, if it is offered with caring for me, se ele for oferecido se importando comigo, I accept. eu aceito. So Prabhupada in the purport says that these items are easily available. Então, Prabhupada no significado fala que esses itens são facilmente adquiridos. They can be afforded by everyone. Eles podem ser adquiridos por qualquer pessoa. But the love and devotion, that is difficult. Mas o amor e a devoção são difíceis. Yes. So that's the main ingredient. Então, este é o ingrediente principal. Now, how do we develop love and devotion? Então, como é que nós desenvolvemos amor e devoção? That takes practice. Precisa de prática. So here in this situation, Arjuna Então, aqui nessa situação, Arjuna is confused. está confuso. What is confusing him? O que está confundindo ele? There are 5 reasons why he was confused. Existem 5 razões pelas quais ele está confuso. First, when he saw all those warriors at Kurukshetra,
Primeiro, quando ele viu todos aqueles guerreiros em Kurukshetra, he became compassionate. ele sentiu compaixão. And then he thought, if all these good men are dead, E ele pensou, se todos esses bons homens morrerem, all the projects of the family will be destroyed. toda a progênie da família será destruída. And then the reason was that he felt that even if we win the war without our friends, we will not be able to enjoy the kingdom. E outra razão é que ele pensou que mesmo que nós ganhamos essa guerra, sem os nossos amigos, nós não vamos ser capazes de desfrutar desse reino. Another reason was indecision. He didn't know whether to fight or just sit there and allow the Kauravas to kill him without fighting. E outra razão era indecisão. Ele não sabia se era melhor ele lutar ou simplesmente ficar parado lá e permitir que os Kauravas o matassem sem que ele opusesse resistência. So all these emotions Então todas essas emoções that he was feeling, que ele estava they sentindo are connected with himself. estavam conectadas com ele mesmo. All his friends are connected with himself. Todos seus amigos estão conectados com ele mesmo. Everything that he was seeing it in connection with himself. Tudo que ele estava vendo em conexão consigo mesmo. But he was in a situation where he has to see everything in connection with Krishna. Mas ele estava numa situação em que ele tinha que ver tudo em conexão com Krishna. So that's why Krishna spoke the Bhagavad Gita. Então foi por isso que Krishna explicou o Bhagavad Gita To help Arjuna to understand this point. para ajudar Arjuna a entender esse ponto. How are we seeing things in connection with us? Como que nós estamos vendo as coisas em conexão com nós mesmos? So it starts off with my body. Então começa com o meu corpo. From my body, I see my family, Do meu corpo eu vejo a minha família, my country, meu país, my city. minha All cidade. these things are connected with my body. Todas essas coisas estão conectadas com o meu corpo. My city, my country. I become so absorbed in these things. E meu país, a minha cidade, e a gente fica tão absorto essas coisas. But these things are connected to my body, not me as spirit. Mas essas coisas estão conectadas com o meu corpo, não comigo como espírito. Yes. Sometimes in a dream, Algumas vezes num sonho, you find yourself being a king of a very vast empire. você se acha como sendo rei de um império muito vasto, Or being a queen. ou sendo uma rainha. It's so good. E se você se sente muito bem, I'm a queen, I'm controlling all these people. eu sou a rainha, estou controlando todas essas pessoas. Very nice. Ah, muito bom. And then when you get up from the dream, E você levanta do sonho, I'm missing being a queen now. ah, eu sinto falta de ser rainha agora. And then it's just as a dream. E aí você pensa, ah, foi só um sonho. Let me give it up. Forget about it. Ah, esquece isso. So life is like that. Então a vida é assim. Sometimes there's a dream that makes you feel so good. Algumas vezes é um sonho que faz você se sentir tão bem. But when you wake up Mas from quando, that dream, mas quando você acorda desse sonho, you just tell yourself, well, it was a dream. I was not actually the king. você pensa, ah, foi só um sonho, eu não era rei de verdade. So Arjuna is having that dream now. Então Arjuna está tendo esse sonho agora. So Krishna is trying to wake him up from that dream. Então Krishna está fazendo ele acordar desse sonho. The easiest way Krishna is suggesting A forma mais simples que a Krishna sugere is that if you render devotion to me, é que se você prestar serviço a mim, even in a simplest way of offering water, fruit and flowers,
mesmo da maneira mais simples, que é oferecer folhas, frutas ou flores ou água, I will accept. eu vou aceitar. Why is that? Por que é isso? Because to offer is easy. Porque oferecer é fácil. Everyone is offering. Todo mundo está oferecendo. But to offer with love and devotion, that's something higher. Mas oferecer com amor e devoção é algo mais elevado. Yeah, that's what Krishna is asking. E é por isso que Krishna está pedindo. Just like in the Bible, also Jesus Christ talk about the same thing. Assim como na Bíblia, Jesus Cristo também fala da mesma coisa. He said, "You love your God, thy God, with all thy heart and all thy mind." Você deve amar o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua mente. Yes. What does it mean? Então, o que isso significa? It simply means that whatever is dear to me in my heart, Significa que o que quer que seja querido para mim no meu coração, I replace that with the love of God. eu substituo isso pelo amor a Deus. For the love of God should be on top. Então, o amor a Deus tem que estar por cima. Yes. There are many things in the heart that we love, Há muitas coisas no nosso coração que a gente ama, but God should be on top. mas Deus tem que estar no topo. You can tell when something happens. Você pode dizer quando alguma coisa acontece. Sometimes people go and climb mountains. Algumas vezes as pessoas sobem montanhas. So as you go higher and higher, Então, cada vez que você chega mais alto, even a small bag that you are carrying, the backpack becomes heavy. até mesmo uma pequena mochila que você carrega se torna muito pesada. And some climbers, they throw away things to make the bag lighter. E alguns escaladores jogam fora coisas para fazer a mochila ficar mais leve. As they go higher and higher, even the bag, empty bag becomes even heavy. Cada vez que eles chegam mais alto, até mesmo a mochila vazia fica pesada. They take it out and throw it away. Eles tiram e também jogam fora. And then finally they reach the summit. E finalmente eles chegam no cume. So in a similar way, Da mesma forma, we are down in the valley of nós, material existence. nós estamos lá no fundo do vale da existência material. So we have to climb the mountain, E nós temos que subir essa montanha get to the top, para chegar no topo, get to the spiritual world where we belong, para chegar no mundo or espiritual, where we want to go. onde nós pertencemos e onde queremos e para onde queremos ir. So without knowledge is difficult. Então, sem conhecimento é difícil. You know what are the distances between the valley and the peak? How far it takes to get to the top of the peak? Então, quanto tempo leva para chegar do fundo do vale até o topo do pico? That knowledge has to be there, Esse conhecimento deve existir, so that the climber can climb and know how to deal with whatever obstacle. para que o escalador possa subir e lidar com qualquer obstáculo. So in devotional service also, Então, no serviço devocional também, it's like climbing a hill step by step. é como subir uma colina passo a passo. So the process for that is called yoga. Então, o processo para isso é chamado de yoga. And then yoga is divided to different types of yoga. E yoga está dividida em diferentes tipos. So here in Bhagavad Gita, basically they are talking about Karma Yoga, Então, aqui no Bhagavad Gita, basicamente está sendo falado sobre Karma Yoga. Karma Yoga is a yoga of actions. Karma Yoga é a yoga das ações. And then they are teaching Jnana Yoga. E depois é ensinada Jnana Yoga, It's a yoga of knowledge. a yoga do conhecimento. Like for example, in Bhagavad Gita it says, above matter are the senses. Como, por exemplo, no Bhagavad Gita se diz, depois da matéria há os sentidos. And then above the senses
is the mind. E acima dos sentidos está a mente. Above the mind is the ego or identity. Acima da mente está o ego ou a Above ego is the soul. Está a identidade e acima do ego a alma. So what does that mean? Então, o que significa? It means that from the beginning, Significa que desde o começo you have to understand what is matter and what is spirit. você tem que entender o que é matéria e o que é espírito. And then when you understand that you are spirit, E então, quando você entende que você é espírito, you begin to live with that understanding. você começa a viver com esse entendimento. So now you come to the level of the mind. E aí você chega no patamar da mente. And the mind is always wandering. E a mente está sempre vagando. So in yoga, that's why we have yama and niyama. Things that you do, things that you don't do. E no yoga é por isso que você tem yama e niyama. As coisas que você deve fazer e as coisas que você deve evitar. So they help you to go above macaco mind. E Mind is like monkey. It's always jumping from one thing to the other. isso é para fazer você subir além do nível de uma mente de macaco. Que a mente é como um macaco, que fica pulando de galho em galho. And then after that, you come to understand the ego. E depois disso, você chega a entender o ego. So after ego, and then you get to the level of spirit. E depois do ego, você chega no nível do espírito. So step by step, a yogi is climbing this mountain. Então, passo a passo, o yogi está escalando essa montanha. And then through understanding what is matter, what is mind, spirit, ego, and the soul, the yogi come to Bhakti Yoga. To understand what is... When you understand what is spirit, what is matter, you come to the level of Bhakti Yoga. Então, quando ele entende o que significa matéria e o que significa espírito, ele chega no nível de Bhakti Yoga. So Bhakti Yoga is not a knowledge of, it's not a yoga of action. Então, Bhakti Yoga não é uma yoga de ação, It's not a yoga of knowledge like in Gyan. não é uma yoga de conhecimento como Gyan, Or yoga of severe austerities like Raja Yoga. ou uma yoga de austeridades severas como a Raja Yoga. But Bhakti Yoga is said to be the yoga of love. Mas Bhakti Yoga se diz que é a yoga do amor. Yes. Sim. That's what Krishna says here. É You isso. can connect with me through the yoga of love. Sim, é isso que Krishna diz aqui. Você pode se conectar comigo com a yoga do amor. How do you do that? Como você You faz can isso? offer even water Você pode oferecer até uma água, or some fruits and flowers ou frutas e flores, with love and devotion. com amor e devoção. So these are different types of yogas. Então, são esses diferentes tipos de yogas. So this yoga that is spoken of here is a yoga of love. It's bhakti. Então, essa yoga que é falado aqui é a yoga do amor, é Bhakti. That's how you connect with the Supreme through the yoga of love. É assim que você se conecta com o Supremo, com a yoga do amor. For example, Por exemplo, in the Bhagavatam, no Bhagavatam, it says, knowledge about me se diz o conhecimento sobre mim, as it is revealed in the scriptures como é revelado nas Escrituras, is confidential. é confidencial It can be understood e pode ser entendido in conjunction with devotion. em conjunto com a devoção. So this devotion very important. Então, essa devoção é muito importante. So then Bhaktivinoda Thakur in his commentary, Então, Bhaktivinoda Thakur, em seu comentário, he says with devotion refers to the
activities of us living beings Ele diz que se refere a essas atividades como nós como seres humanos and the activities of God, which can be said to be the science of love. e as atividades de Deus que podem ser chamadas como a ciência do amor. That refers to caring emotions. Isso se refere a emoções de se importar com o outro. It's very difficult, É muito difícil, but it's easy. mas é fácil. It's just like Sunday morning. É só como domingo de manhã. It's very easy. É muito If difícil. you love someone or you show love to a dog or a cat, they will love you back. Isn't, have you noticed that? Even animals, if you care about them, they love you back, isn't it? Mesmo os animais, se você se importa com eles, eles vão amar você de volta, não é mesmo? Isn't it? Não é? Those who have animals at home, Aqueles que têm algum animal em casa, if you give the dog food every day, se você der comida para o cachorro todo dia, they love you. eles amam você. When you come, they shake their tail like this, which What? means you are welcome. Quando você chega, ele vai abanar o rabo assim para você. Você vai ver que ele ama. But if you don't show love to the dog, Mas se você não mostrar amor para o cachorro, when they see you, they look the same. quando ele vê você, ele vai olhar assim. What they are saying, I don't want to see you. O que eles estão dizendo? It's a terrible person. Eu não quero ver você, você é uma pessoa You terrível. starve me, you beat me, so they do like this. Você me deixa com fome, você me bate, então olha assim. So that is the rapport between the two beings. So that rapport is based on love. If you love them, if you show kindness to them, they will shake the tail like this. Which means, I'm happy to see you. Welcome. Então esse é o rapport entre você e o cachorro. Se você tratar ele com cuidado, com se importar com ele, ele vai abanar o rabo para você. That's what is called in marketing the law of reciprocity. Isso é o que se chama no marketing da lei da reciprocidade. Yes, people reciprocate love with love. If you hate them, they will hate you. Sim, as pessoas reciprocam os sentimentos. Se você odeia elas, elas vão odiar você. Just like my grandmother, Assim como a minha avó, she was always shouting. ela estava sempre gritando. So when she got married to that village, where she got married, Então, quando ela casou naquela vila onde ela morava, everyone called her a bad woman. todo mundo chamou para ela de uma mulher ruim. Just long before I was born. Isso foi muito antes de eu nascer. So one of her daughters, the Então- last one, Então, a última de suas filhas, her name was Bad Woman. o nome dela era Mulher Ruim. So I asked her, Granny, how did you give your daughter such a bad name, Bad Woman? What do you mean? Why? E uma vez eu perguntei para ela, vovó, por que você deu para sua filha o nome de Mulher Ruim? She told me, in this whole village, when I got married there, people didn't like me. They were calling me Bad Woman, Bad Woman. It became my name. That's where the name comes from. Então, foi porque quando na vila onde eu morava, ninguém gostava de mim, todo mundo me chamava de Mulher Ruim, e por isso ficou esse nome. So there were 4 girls. Então, havia 4 meninas. She was the last girl. Ela era a última menina. She was the only girl who smoked and drank alcohol. Ela era a única mulher que fumava e bebia álcool. Yeah. From being bad girl, she became bad girl. Because just given that name, bad girl, she became bad girl. Então, de tanto ela receber esse nome de mulher ruim, ela se tornou uma mulher ruim. So the transference of energy is very, very important. Então, a transferência de energia é muito importante. Don't give names to children that are bad. Não dê nome ruim para as crianças, Yes. Like macaco. como macaco. The child may become a macaco when he grows up. A criança pode se tornar um macaco quando se crescer. Yes.
we have to give them good names, Nós temos que dar para eles bons nomes which will encourage them to be good people. que vão os encorajar a serem boas pessoas. So Krishna says, offer me with love and devotion, whatever small offering you have. Então Krishna diz, me ofereça com amor e devoção qualquer pequena oferenda que você tenha, And I will accept it. e eu vou aceitar. So this is yoga of bhakti. Então esta yoga de Bhakti, It's a yoga of love. a yoga do amor. So when we offer this with love, and Krishna also reciprocates. Então quando nós oferecemos com amor, Krishna também reciproca. He will easily hear our prayers, Ele vai facilmente ouvir nossas orações and he will reciprocate. e ele vai reciprocar. No matter how bad we are, Não importa quão ruim nós sejamos, when we take to Bhakti Yoga quando nós aceitamos a Bhakti Yoga and begin to offer water, fruits, or anything to Krishna with love, e começamos a oferecer água, fruta ou outras coisas com amor, we will become transformed. nós vamos nos transformar. Just like there is a worm called caterpillar. Assim como há uma minhoca chamada caterpillar, He eats leaves. a lagarta. Yeah, he eats always on trees. He's chewing on leaves. Yeah. A lagarta está sempre nas árvores comendo folhas. Once I was observing them in Cape Town. Uma vez eu estava observando elas na cidade do Cabo. So after some times, they stop moving. E depois de algum tempo, elas param de se mexer. They stop eating leaves. Param de comer folhas. They just stand in one place. Ficam paradas só num lugar. Now they are yogis in meditation. Agora elas se tornam yogis meditando. And every day I come and see what they are doing. E todo dia eu venho ver o que elas estão fazendo. That's the beauty of being a child. That was the beauty of being a child in the old days. We didn't play computer games, we were outside, observing nature. E esta era a beleza de ser criança no meu tempo, que não tinha videogames. A gente só ficava do lado de fora de casa observando a natureza. We were climbing trees, getting mangoes from the trees. Subia nas árvores, pegando mangas. So from that period I was learning also about animals, why they are doing what they do. E nesse período eu também ficava observando os animais, por que eles fazem o que eles fazem. So every day I watch these caterpillars. Então todo dia eu ia até essas lagartas. And then maybe after 1 week, E talvez depois de uma semana, the body of a caterpillar becomes dry. o corpo da lagarta ficou seco And the skin starts opening. e começou a abrir, It opens more and more. abriu cada vez And mais. then you can see now there's no caterpillar inside, there is a butterfly. E você pode ver lá dentro que não está mais nenhuma lagarta, tem uma borboleta. And then the butterfly comes out. E a borboleta sai, He stands for some times. fica parado por um tempo. When he's completely dry, Quando ela está completamente seca, he starts flying. ela começa a voar. Beautiful. Bonito. So yoga is like that. Então a yoga é assim. He can transform you from being a caterpillar Pode transformar você de uma lagarta into a butterfly. até uma borboleta. But this type of yoga, Krishna says, you can do so by offering me water or fruits with love and joy. Mas esse tipo de yoga, Krishna fala que você pode executar oferecendo folhas ou água. You will be transformed. Você será transformado. No matter how difficult you are, Não importa quão difícil seja. it works like medicine. Funciona como um remédio. And you become like a butterfly. E você se torna como uma borboleta. Beautiful. Muito bonito. With wings. Com asas. Flying freely. Voando, No more eating green leaves. voando com liberdade, sem comer mais folhas verdes. Yes. So that's the goal of yoga. Então, esse é o objetivo To de yoga, transform us de nos transformar from our conditional life da nossa vida condicionada to the life of freedom like butterfly.
para a vida de liberdade de uma borboleta. Yes. So Krishna says that we can do just by offering him water, fruits, E Krishna fala que nós podemos fazer isso simplesmente oferecendo para ele água, frutas and flowers. e flores. So he is making it very easy. Então ele deixa ser muito fácil, But the secret is love and devotion. mas o segredo é amor e devoção. And the process works. E o processo It works. funciona. Our founder teacher, Prabhupada, Nosso fundador, professor fundador, Prabhupada, he went to America in 1965. ele foi para os Estados Unidos em 1965. He was alone, Ele estava sozinho, an old man, um homem velho, 70 years old. com 70 anos de idade. Even he himself, he was thinking, I wonder how people respond to this message. Até ele mesmo se perguntava como será que as pessoas vão responder a essa mensagem Old man, 70 years old. de um homem de 70 anos de idade. Young people are not attracted by old people. Pessoas jovens não são atraídas por pessoas idosas. He didn't have money to bribe American youth either. He was so poor, he didn't have money to eat, let alone to bribe Americans. Ele também não tinha dinheiro para subornar os jovens americanos, que ele não tinha dinheiro nem para comer, quanto mais para subornar. Can you imagine? Old man, he has no money. Você pode imaginar isso, um senhor idoso sem dinheiro. Young people are not affected by people who have no money. As pessoas jovens não são afetadas por homens, pessoas que não têm dinheiro. So he did the same thing. He offered whatever he had with love and devotion to Krishna. Então ele fez a mesma coisa, ele ofereceu o que quer que ele tinha com amor e devoção para Krishna. And he offered that to those young people. E ofereceu isso àquelas pessoas jovens. And what happened? E o que aconteceu? They all started chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They are still chanting all over in every city, in São Paulo, in Rio, in New York, up to this day. Batuba. Ubatuba. Então, eles So that's how it começaram, works. então é assim que funciona. Eles começaram a cantar por várias cidades do mundo, como São Paulo, Rio e Ubatuba. So that's because one old man had no money, had nothing, but he was offering whatever he had with love and devotion. Sim, era um homem idoso que não tinha nada, mas ele oferecia o que quer que ele tinha com amor e devoção. So those young people, Então aquelas pessoas jovens, because of his love and devotion, whenever they ate halava, whatever, they became ecstatic. They started also chanting Hare Krishna. essas pessoas jovens, quando ele oferecia com amor e devoção o que quer que ele tinha, como uma hálava ou qualquer outra coisa, elas ficavam em êxtase. I'll give an example. Eu vou dar um exemplo. In my father's family, Na família do meu pai, I'm the only one boy. eu sou o único homem. I had about 3 sisters. Eu tenho 3 irmãs. And then I was when I was a young person, E quando eu era um jovem, I was working for Goldfield. eu trabalhava numa mineradora de ouro. I was a sampler, determining different qualities of minerals. Eu colhia amostras e determinava a qualidade de diferentes materiais. One day I was in Johannesburg. Um dia eu estava em Joanesburgo. I used to go there to do shopping. Eu ia lá para fazer compras. One day I had ching, 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 ching. I looked, I saw the Hare Krishna. Um dia eu escutei esse barulho e fui ver, era os Hare Krishna. I said, who are these people? Eu perguntei, que pessoas são essas? They look so happy. Why are they so happy? Eles parecem tão felizes, por que eles estão tão felizes? I never saw people dancing so nice on the street. Eu nunca vi pessoas dançando tão bem nas ruas. So then they were giving out leaflets. Então eles estavam distribuindo panfletos. I bought one. Eu peguei um I thought, I want to go to where they stay. I want
I want to find out why these people are so happy. E eu quero ir para onde eles ficam. Eu quero descobrir por que essas pessoas são tão felizes. And then when I came to their temple, E quando eu cheguei no templo deles, they asked me, how did you come here? eles me perguntaram como você chegou aqui. I told them I took a train, I got lost, and then the farmers told me where this place is. Eu disse para eles que eu peguei um trem, eu me perdi e os fazendeiros por ali me ajudaram a chegar lá. They told me we are very sorry. We went through so much trouble to come to this place. E eles me falaram, sinto muito, você teve tantos problemas para chegar aqui. Next time you want to come here to call us, we'll come and pick you up. Da próxima vez que você quiser vir aqui, você nos liga, que nós vamos lá pegar você. I thought they were joking. Eu achei que eles estavam fazendo This was piada, very far. porque eu morava muito longe. I called Sunday morning. I said I want to come to your temple today. Eu liguei domingo de manhã e falei, eu quero ir para o templo de vocês. They drove all the way to pick me up right at my doorstep. Eles fizeram todo o caminho de carro até a porta da minha casa. Later on, they took me back to my place. E no final, levaram de volta para minha casa. So after a few weeks, they asked me, would you like to join us? We want to do missionary work. E depois de algumas semanas, eles perguntaram, você quer se juntar a nós? Nós vamos fazer trabalho missionário. I said, of course, yes, I'll join you. E eu I disse, joined them. é claro que eu vou me juntar a vocês. E eu me juntei. Because of that love and care that I experienced from them, not their philosophy. Por causa do amor e do cuidado que eles tiveram comigo, não por causa da filosofia. I was willing to join them. Eu estava desejoso de me juntar a eles. Today I'm still here after 40 years. E ainda estou aqui hoje depois de 40 anos. Now I'm in Ubatuba. E agora estou em Ubatuba. Yes. So from that first interaction, Então, daquela primeira interação, I was impressed. eu fiquei impressionado. Then when they asked me to join, I joined them. Like that. Que então, quando eles me perguntaram se eu queria me juntar a eles, eu disse que So in sim. that way, that's what Krishna wants. Então, desse jeito, é isso que Krishna quer. Since you offer me with love, whether it be water, fruits, or flowers. Que você me ofereça com amor, quer seja flores, frutas ou água. I will accept it. Eu vou aceitar. I will accept your offering. Eu vou aceitar a sua oferenda. And when he accepts the offering, he will give you something back. E quando ele aceitar a oferenda, ele vai dar alguma coisa de troca. He will give you that love. Ele vai mandar para você esse amor. He says that in Bhagavad Gita chapter 9 verse 22. Ele diz isso no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 22. That to those who worship me with exclusive devotion, Que aqueles que me adoram com devoção exclusiva, he says to them, I preserve what they have. ele diz para eles, eu preservo o que eles têm. And I provide what they lack. E eu provejo o que lhes falta. That's how we reciprocate. É assim que ele reciproca. So thank you very much. Então, muito obrigado. We hope you enjoyed our Sunday feast, Sunday program. Espero que vocês tenham desfrutado do nosso festival de domingo. Now we can take few questions from our beautiful people of Ubatuba. E agora nós podemos pegar algumas perguntas desse nosso povo bonito de Ubatuba. Perguntas. Maharaj, Yes. can you please explain us practically how to offer a flower, a fruit? How do we do if I don't know how to do it? Então eu perguntei, Maharaj, você pode explicar como que praticamente a gente pode oferecer uma fruta, uma folha, se eu não sei? Como eu posso fazer isso? Oh yeah, that's good. You should ask pujaris. They know. They offer every day. Basically, there is a way of doing every offering. Você pode perguntar para os pujaris que eles vão explicar direitinho, mas basicamente há um jeito de fazer a oferenda. First, we have to wash the fruits. Primeiro temos que lavar as frutas.
And then after washing the fruits, E depois de lavar as frutas, we cut them, we take out the seeds. e nós cortamos e tiramos as sementes. Some fruits we peel, Algumas frutas a gente tira a pele. depending on how those fruits are eaten. Depende de como a fruta é comida. After cutting them, peeling them, Depois de cortar e tirar a pele delas, we put them into bowls or plates. nós colocamos em tigelas ou pratos. So that plate need to be washed before we put the fruits. Então esse prato precisa ser lavado antes de colocarmos as frutas. And then after putting the fruits, E depois de colocar as frutas, and then we take them to the place of offering in the altar or maybe in the kitchen at home, wherever you go. e depois nós levamos para o lugar onde vamos fazer a oferenda, seja um altar em casa, um altar na cozinha ou qualquer que seja o arranjo que você And fez. then we say the prayers for offering. E aí fazemos orações de oferecimento. One thing is that when you take the fruits from the kitchen to the temple, E uma das coisas é que quando você leva as frutas da cozinha para o templo, generally the standard is that you cover with a cloth. o padrão geralmente é que você cubra com um tecido. Why? Por quê? Because at home you may have cats, you may have dogs. Porque em casa você pode ter talvez um cachorro ou um gato. So when they see the food that you are carrying, they may desire. E quando eles virem as frutas que você está oferecendo, eles podem desejar. They may see it with desire to enjoy it. The dogs or cat. E ele pode desejar a sua oferenda. So that's why it is recommended that you cover between the kitchen where you prepare and the altar, so it is not seen by any person or any animal. Então, por isso que existe esse padrão de cobrir essa oferenda para que nenhuma pessoa, nenhum animal veja. Because that person or animal may desire to enjoy that before it is offered. Porque esse animal ou pessoa pode desejar desfrutar daquilo antes de ser oferecido. Yes. And then we offer using certain prayers for offering. E aí oferecemos com orações específicas. Yes. If the person don't know the prayers, can she or he chant the Hare Krishna Maha Mantra and No, the prayers are there in the books. okay, If he or she doesn't know, you just get them from the book. okay. Yes. E essas orações específicas estão no livro que vocês podem ler e saber como é. Okay. Thank you. Thank you very much. Hare Krishna. Anybody else? Premananda. Ramananda. Hare Hare Krishna. You spoke about the things that we should do and the things that we shouldn't do. Yes. You spoke about the offerings that we should offer, and the greatest offer that we should offer is ourselves in devotional service to our Guru Dev and to Vaishnavas. Mas, can you explain to us a little bit about the things that we shouldn't do, such as Vaishnava aparadas and the other 4 aparadas that we should not do? Em português. Em português, translation. Você falou de as coisas que devemos fazer e as coisas que não devemos fazer. E você falou de oferecer água, frutas e flores. Mas a melhor coisa que podemos oferecer é nosso mesmo em serviço devocional a Gurudev e Vaishnavas. Mas pode explicar um pouquinho das coisas que não devemos fazer, como Vaishnava aparadas e as outras 4 aparadas que não devemos fazer. Thank you very much for that question. Obrigado por essa pergunta e comentário. Generally, these things that we should not do and the things that we should do, they are on the notice boards in our temples. Geralmente as coisas que nós não devemos fazer estão lá enumeradas no templo. Also in the altar there will be some
you can say they have the rules in the altar. E também tem regras no altar, Like if you are doing worship in the altar, como que se você estiver fazendo adoração no there are altar, prayers that you say to ask for forgiveness if you committed some mistake during the dressing of the deities. e So those prayers also are there in the altar. há no altar também orações que você recita para pedir perdão por alguma ofensa cometida no processo de vestir a divindade. So generally there are 10 offenses that we say in the morning, E geralmente há 10 ofensas que nós falamos de manhã, like to blaspheme devotees who have dedicated their lives for the preaching mission, como blasfemar os devotos que dedicaram a sua vida à missão de pregação, disobeying the orders of the Guru, desobedecer às ordens do Guru, to consider the Vedic literature to be just an ordinary literature, considerar os Vedas como qualquer outra literatura comum. Yes, these rules are there, Essas regras existem, sim, but in the beginning we don't preach them to new people. mas no começo a gente não prega elas para as pessoas We novas. just encourage them to chant the holy name Só encorajamos elas a cantar os santos nomes and to offer prasadam to Krishna with devotion. e a oferecer praçada para Krishna com devoção. And later on, E depois we will give them the rules. damos as regras. Like this year, I initiated disciples for the first time, Como este ano eu iniciei discípulos pela primeira vez, and I gave them the 10 offenses against the holy name. eu dei para eles as 10 ofensas contra o santo nome. I gave them the books, books on rules. E eu dei para eles também livros de regras. There's a small book called Nectar of Instruction. Há um livro pequeno chamado Néctar da Instrução. So the first 2 verses of that book Então, os primeiros 2 versos desse livro talks about things that you should not do. falam sobre as coisas que você não pode fazer. Like it explains about how to control vacha, speech. Explica como controlar o discurso, a fala. Then the purport Prabhupada explains that E no significado, Prabhupada explica que sometimes our speaking is like the croaking of a frog. algumas vezes a nossa fala é como o coachar do sapo. A frog, he lives in a very hidden place. No one can see him very easily. O sapo mora num lugar escondido que ninguém pode ver facilmente. But he's always croaking. He makes noise. Mas ele está sempre coachando, fazendo barulho. So he's talking invite cobra, snake. Então, esse coachar dele convida a cobra. So in that book explains also if we talk too much, we invite enemies. Então, esse livro fala também que se nós falamos demais, nós convidamos inimigos. Frog. Assim To como, get the attention of his enemies, the snakes. assim como o sapo que recebe a atenção, chamada a atenção da seu inimigo, a cobra. The book explains also about anger. O livro também fala sobre ira, How it is important to control our anger. de como é importante controlar a nossa ira. So these are rules in that book. And then the 3rd verse and the 4th verse explains about the things that we should do. Então essas são regras do livro e depois no 3º e 4º verso eles falam sobre coisas que It devemos says fazer. that we should be enthusiastic in devotional service, utsaha. Ele fala que nós temos que ser entusiasmados no serviço devocional, utsaha. He says we should take the association of good people. Ele diz que nós devemos ter a associação de boas pessoas. And he gives us advice how to do things that will encourage our devotional service. E ele nos dá conselhos sobre coisas boas que podemos fazer no serviço devocional. And then
the 5th verse, it explains about how to associate with 3 types of devotees. E o quinto verso explica como se associar com 3 tipos de devotos. There are devotees who are called Uttama Adhikari, very advanced. Há devotos chamados Uttama Adhikari, muito avançados. And then others are called Madhyam, those who are in the middle, not advanced, not neophyte. E há os Madhyama, aqueles que estão no meio, que não são nem avançados nem novatos. And there are neophyte devotees who are new. E há pessoas que são novas, devotas. So the book explains that those who are advanced, we should serve them Então o livro explica que para aqueles avançados nós servimos and learn from them. e aprendemos deles. Those who are our equals, E aqueles que são nossos iguais, we should be friendly with them. nós devemos cultivar amizade com And eles. those who are young, we should be kind to them. E para aqueles jovens nós temos que ser bondosos com eles. Another way is that those who are advanced, we should serve. E outra forma de falar é que aqueles mais avançados nós temos que servir. Those who are in the middle, Madhyam, Aqueles que estão no meio, Madhyama, it says that we should try to help them in their service. diz que nós temos que ajudá-los no seu serviço. And then those who are juniors, E aqueles que são Kanishta, we respect them in the mind. novatos, que são os canistas, nós os respeitamos na mente. That is explained also in Bhagavatam. Isso também é explicado no Bhagavatam. That is 4th canto, chapter 11, verse number 13. Isso é no 4º canto, capítulo 11, verso 13. It says that we should meet other people with 4 things. Ele explica que nós devemos receber as pessoas com 4 coisas: Compassion, compaixão, friendship, amizade, equality, equanimidade and tolerance. e tolerância. Okay, I think that is enough. Acho que isso é o suficiente. Alguma pergunta mais? Não? Eu tenho, não é uma pergunta, mas é um relato. I have a comment. Yes. Meu nome é Josiane, My name is Josiane. sou de São José do Rio Preto. I'm from São José do Rio Preto. Huh? I'm from São José do Rio Preto, Northwest, São Paulo. E meu pai também era igual à avó. And my father was also like your grandmother, Era bem pior, or even worse. E eu estava me tornando também uma mulher ruim. And I was also becoming a bad woman, Uma mãe ruim, uma esposa ruim, a bad mother, a bad wife, com vícios e sem perspectiva nenhuma de vida. with addictions and no perspective of life. Eu fui mãe aos 16 anos, Ah, sou você- casada há 20. I was mother at 16, and now I'm 20. I'm married for 20 years, Mas não era um exemplo de mãe, but I was not an example of a mother porque eu era uma mulher ruim, because I was a bad woman, bem ruim. very bad. E um dia eu fui convidada And once I was invited para fazer uma aula de yoga. to do a yoga class. E eu tive muito preconceito, porque eu era uma mulher ruim. And I had a lot of prejudice because I was a bad woman, Mas fui. but I went. Hoje eu estou aqui, faz 3 anos que eu sou professora. And today I'm here, I'm a teacher for 3 years now. E hoje eu sou uma mulher melhor do que eu era. And now I am a better woman than I was before. Além disso, a energia onde ele falou, And besides that, the energy where you spoke about, das palavras, of the words,
Quando eu me tornei professora, when I became a teacher, eu também comecei a estudar sobre isso. I started to learn about that. E sou radiestesista hoje. And now I work with radiesthesia. E atendo pessoas que sofreram muito com a questão do poder das palavras ruins. And I consult people who have who have suffered a lot with the power of speech. Então é um relato sobre o amor, So this is a comment about love, porque o yoga me trouxe esse amor e esse autoconhecimento. because yoga has given me this love and self-learning knowledge, Foi muito difícil, and it was very difficult porque eu dava aula num espaço na minha casa. because I gave classes in a space in my house, E sofri um acidente no dia 1º de janeiro do ano passado. and I suffered an accident in January 1st last year, Onde o meu espaço todo veio e desabou. where my space got demolished Num acidente de carro. in a car crash. O carro entrou na minha varanda The car entered my veranda e desabou tudo diante dos meus olhos. and everything collapsed before my eyes. Eu não tinha dinheiro, I had no money. faltavam 2 dias para minhas aulas voltarem. There were 2 days before my classes started again, E tudo que tinha era feito com as minhas mãos. and everything that there was there, it was made by my own hands. E hoje eu tô aqui, meu espaço foi inaugurado, fez um ano. And now I'm here, and my space has been inaugurated, commencing 1 year. E o amor pelo yoga And love for yoga me trouxe aqui hoje. brought me here today. Muito obrigada. Thank you very much. Thank you. That's a very nice story. Muito obrigado, foi muito bom ouvir isso. Eu que agradeço. Okay, thank you very much. Hare Krishna.